A comissão de inquérito à TAP valeu a pena? E a TAP, afinal, lucra muito, pouco ou nada? Ainda vale a pena tirar uma licenciatura em Portugal? O mistério das finanças. A comissão de inquérito à TAP termina hoje, dia em que estamos a gravar este nosso podcast, sexta-feira. Está a ser ouvido neste momento Fernando Medina, Ministro das Finanças. Mas é possível, digamos assim, fazer uma pergunta. Afinal, valeu a pena a comissão de inquérito à TAP depois de dezenas de audições, de semanas de discussões, de análises nos jornais e nas televisões? Creio que sim. Na verdade, hoje já sabemos mais do que sabíamos sobre o processo de gestão pública da TAP, das empresas públicas em geral, mas em particular da TAP. Sabemos mais sobre o que foi a reprivatização da TAP em 2017. Sabemos mais até do que foi a privatização em 2015 e também temos hoje mais informação, por exemplo, sobre o que se passa ou o que se vai passar ou o que o Governo gostaria que se passasse, para ser também mais rigoroso, na privatização que já está em curso. Temos, na verdade, de voltar ao início. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi proposta pelo Bloco de Esquerda, é preciso notar, com os votos com a abstenção, do PS e do PCP e o apoio de todos os outros partidos. E tinha um objetivo: avaliar a gestão política da TAP, a tutela política e, em particular, a indemnização a Alexandra Reis, a gestora que foi demitida, que saiu com um acordo, na verdade, com uma indemnização de 500 mil euros. Ora, o que é que podemos dizer? É que a primeira avaliação da medida de sucesso desta comissão de inquérito é mesmo se chegamos a alguma conclusão. E hoje é possível, apesar de tudo, apesar de altos e baixos da comissão de inquérito, de alguns momentos provavelmente menos felizes, de temas que terão sido eventualmente discutidos e que serão laterais ao essencial, sabemos hoje mais ou menos o que é a fita do tempo. Uma expressão, digamos assim, escrita por Pedro Nuno Santos no decorrer de todo este processo. Sabemos que quem é que foi envolvido no despedimento e na negociação de Alexandra Reis. Sabemos que não foi cumprida a lei. Sabemos hoje até que Alexandra Reis, afinal, até já devolveu parte do dinheiro. Sabemos, por exemplo, o percurso das sucessivas decisões após a saída daquela gestora. Portanto, hoje temos mais informação, o público em geral tem mais informação sobre aquela que não tinha à data de início desta comissão de inquérito. É óbvio que as comissões de inquérito têm um risco, e em particular nas empresas públicas e quando se trata de governação, também é para isso que elas existem. As comissões de inquérito expõem uma certa forma de governação e nem sempre tivemos a oportunidade de ver momentos, diria, infelizes, para não dizer outra coisa, momentos graves até, por exemplo, com os e-mails que foram divulgados, com as mensagens que foram divulgadas e que mostraram um nível de informalidade, um nível até de, às vezes, irresponsabilidade, também de incompetência em todo este processo. Mas esse custo político deve-se, afinal, à comissão de inquérito ou aos atos propriamente ditos? Creio que no final do dia todos os portugueses estão hoje mais informados. Aumentou claramente o escrutínio sobre um governo ainda por cima de maioria absoluta. Creio que provavelmente erros como os que ocorreram na TAP com a saída, a admissão de Alexandra Reis não voltarão a ocorrer, pelo menos tão cedo. Por exemplo, hoje é claro para todos, e creio que não seria possível que se repetisse um facto como o que aconteceu naquela altura, que é um gestor sair sem negociar a saída e sem esse suporte jurídico, ter em conta, por exemplo, o Estatuto de Gestor Público. Ora, Alexandra Reis, nós sabemos, não saiu de acordo com esse estatuto. Isso deveria ter acontecido. Creio que a discussão que nós tivemos nestas semanas permitiu também, digamos, aumentar essa exigência, percebermos todos o que é que se passou, mas sobretudo também permitiu que, provavelmente nos próximos meses, nos próximos anos, novas saídas evitem cometer os mesmos erros. Enfim, acho que no final de tudo, creio que o país ganhou com todos estes custos. Bem-vindos ao Mistério das Finanças. Eu sou António Costa e estou aqui com o Pedro Santos Guerreiro. Na verdade, desta vez, não aqui em Lisboa. O Pedro está no Porto, nos estúdios da Comercial. Bem-vindo, Pedro. Olá, António. Olá a todos. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora.
Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo. Vamos então ao teu primeiro mistério desta semana. Olha, o meu primeiro mistério continua a ser sobre a TAP. Porque há muitos mistérios nesta CPI. Eu concordo contigo, já agora, acho que esta CPI valeu a pena e no final dela aquilo que eu retiro principalmente é a demonstração do enorme amadorismo com que foi feita a gestão política deste, nem é só deste dossiê da saída de Alexandre Reis, é de toda a forma informal, excessivamente informal, em total desrespeito de regras de governo de sociedades, com falta de transparência e seguindo demasiados impulsos, demasiado demasiadamente informais, assim é que é. Agora, nos outros mistérios todos que ainda subsistem, eu não me vou dedicar ao mistério do o que é que aconteceu à memória de Pedro Nuno Santos, isso é do domínio enfim, quase da parapsicologia, ou, dito de outra forma, como ele próprio disse, há verdades que são mais inverosímeis que a mentira, portanto cada um ficará com a sua percepção sobre a contradição inicial de Pedro Nuno Santos ter dito que não sabia de nada daquele despedimento e depois de Cristina Romeu Weidner ter dito que tinha provas escritas de ter sido autorizada, então ter sido descoberto uma mensagem onde afinal Pedro Nuno Santos sabia tudo. Também não me vou dedicar propriamente se sabia, porque é que se esqueceu de responder a um e-mail, penso que é das maiores contradições, porque é que não respondeu a um e-mail de Alexandra Reis, em que punha o cargo à disposição e uma semana depois estava a negociar a sua saída com uma indemnização. Acho que uma das coisas que também fica claro há aqui um banho de realidade. Ou seja, a partir do momento em que se quer demitir um administrador, é preciso indemnizá-lo. Ponto final. Porque as regras são essas. E Alexandre Reis tinha direito Como um à trabalhador, de indemnização. resto, não é? Como um trabalhador. Como um de resto. trabalhador. No caso, um administrador há um mandato e, portanto, tem direito a receber a remuneração até ao final do mandato. Isto sempre foi assim e não há murros no peito e murros na mesa de políticos mais ou menos viris que contrariem esta regra. E aquilo que para mim também ficou demonstrado é que nem Pedro Nuno Santos, nem o secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, na verdade estavam contra a indenização. E lá está, porque se queriam mandar embora, como mandaram, era preciso indemnizar. E, no fundo, eles mostraram foi que eles não estavam contra a indemnização, claro que achavam alta, mas não estavam contra a indemnização, e aquilo que os incomodou foi o alarido público, o que remete para, ou seja, as notícias, o que remete para uma questão, que é os políticos estão cada vez mais evidentemente reféns do impacto público das suas decisões. Quando as decisões não têm impacto público, o que acontece quando nem sequer são conhecidas, está tudo bem. Se o impacto público for gerível, também está tudo bem. Quando a coisa se descontrola, a partir daí que há consequências políticas. E isto, na minha opinião, está tudo errado, porque isto transforma todos os problemas políticos ou de gestão, ou até de gestão de dinheiros públicos, transforma-os todos em problemas de comunicação. E isto, na minha opinião, é uma subversão muito grande. Ora, o último mistério que eu quero analisar é este da TAP lucra muito pouco ou nada, porque também daí, isto também resulta de coisas que foram reveladas na Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu vou pegar num pormenor que pouca gente terá dado conta, que é quando Pedro Nuno Santos diz, bom, a empresa teve lucros em 2022 de 66 milhões de euros, mas era suposto ter tido prejuízos de 54 milhões e, portanto, a variação foi de 112 milhões face àquilo que estava previsto. Só que ninguém sabia qual era a previsão, ou seja, qual era o orçamento. O que estava nas contas da TAP ficámos agora a saber, uma previsão de 54 milhões de euros. Esta previsão não era conhecida. E é isto que depois nos torna difícil compararmos a atividade da TAP com o plano, porque nós não conhecemos o plano. E não conhecemos o plano de reestruturação. Não, eu percebo que há coisas no plano de reestruturação que não devem ser públicas por razões comerciais. Os resultados não são uma dessas coisas. Os resultados, e não estou a falar só ao lucro ou ao prejuízo, estou a referir-me à previsão de vendas, por exemplo. E os resultados da TAP, de facto, foram melhores do que se esperava e foram bons. A TAP, no ano passado, atingiu o recorde de receitas. Este ano vai provavelmente superar, e isso é bom. Claro que naqueles lucros há ali um efeito fiscal, é verdade, daqueles 66 milhões,
podíamos tirar mais de metade, diz respeito a um efeito fiscal que não podia estar orçamentado, etc. Mas a minha questão essencial não é essa. A minha questão é a falta de transparência em todo este processo que diz respeito à TAP. Nós não sabemos os resultados da TAP, não sabemos as previsões da TAP, não sabemos coisas como foi dito na comissão de inquérito, que afinal houve 13 administradores que foram indemnizados desde 2019, num total de indemnizações de 8 milhões e meio de euros. Eu não sei que valor é este, isto não está nos relatórios e contas da TAP. Sim. Não sei se foi a comissão de inquérito que leu mal um determinado número porque ele está classificado, ou se fomos nós que fomos mal informados pela TAP. O único caso que se conhece é um caso de Fernando Pinto. Também ele não foi transparente. O que ficámos a saber também com a CPI foi que Fernando Pinto, quando sai, assina um contrato de prestação de serviços durante os anos... Sai, mas não sai, não é? Sai, mas não sai. Aquilo que sugere, ou aquilo que parece, é que no fundo foi como se fosse um prémio a Fernando Pinto pelos seus anos de gestão. E eu nem contesto esse prémio, porque de facto ele teve uma atividade, uma ação fundamental na empresa, na companhia ao longo de muitos anos. Mas que se assuma. Mas né? então Mas é que se assuma. Claro. Claro, e não criar um subterfúgio que não é público, só foi por causa da CPI. E isto acontece com muitas coisas. Acontece com os fundos Airbus. Os fundos Airbus, afinal, a par pública tinha conhecimento, mas o governo não tinha porque não consultou a par pública, etc. Tudo isto é falta de transparência. E tudo isto é falta de respeito pelas regras de corporate governance, de governo de sociedades. Como se o governo, como acionista, se pudesse dispensar das regras de transparência, lisura, das boas práticas de gestão, a que normalmente chamamos governo de sociedades, e que aqui claramente não foram respeitadas, e não foi só em relação a Alexandre Reis. Sim, há uma ironia só num comentário breve para terminar este teu mistério, que é, nós sabemos que quem entrou muito fragilizado nesta comissão de inquérito, diria foi Pedro Nuno Santos e por arrasto Hugo Mendes, embora Hugo Mendes é uma figura, digamos, com todo o respeito, menor, porque o peso político está todo em Pedro Nuno Santos. A verdade é que passadas estas semanas, o que podemos dizer é que quem saiu absolutamente em estado comatoso foi João Galamba, que continua ministro, curiosamente, e Pedro Nuno Santos acaba esta comissão de inquérito aparentemente a recuperar da posição negativa em que estava e acaba, na verdade, até a sua audição bastante confortável, a cumprimentar toda a gente, até a cumprimentar os jornalistas e, portanto, a passar o teste com um objetivo maior, não é? Que obviamente é a recuperação do seu estatuto político, desde logo dentro do PS, como candidato à liderança do PS, à Associação António Costa. E neste caso, de facto, esta comissão de inquérito começou e de facto tinha um alvo que era mais óbvio, acaba por mudar de alvo, os resultados acabam por ser um pouco diferentes daqueles que poderíamos esperar, ou pelo menos antecipar há uns quantos meses. Sim. João Galamba ainda deve estar à frente do espelho a perguntar como é que se meteu nesta alhada, e ele que estava à margem disto tudo, não é? Exato, estava à margem disto tudo nesta CPI. Acaba por ser ele que fica numa grande alhada política. António, qual é o teu mistério desta semana? Olha, o meu mistério é sobre, licenciaturas e salários. Ainda vale a pena tirar uma licenciatura em Portugal? Na verdade, infelizmente, parece que não. Enfim, ainda vale a pena, vamos ser rigorosos e vou tentar enquadrar este mistério que lançamos esta semana. Porque há ainda um diferencial salarial entre quem tem licenciatura, ou grau académico superior, e quem não tem licenciatura. Mas o que é notícia aqui não é essa diferença, porque essa diferença era expectável. E o que nós todos queremos é que, obviamente, que haja mais licenciados, sobretudo com graus académicos superiores e, sobretudo, alinhados com as necessidades do mercado de trabalho, enfim, em benefício da economia como um todo, mas também dos próprios, que obviamente nós sabemos tantos casos de pessoas que tiram licenciaturas e depois acabam em caixas de supermercado, obviamente com funções ou com funções laborais que nada têm a ver com o trabalho que tiveram durante anos, nomeadamente no ensino superior. Mas o que é que soubemos esta semana, e eu diria que é uma espécie de um murro no estômago, que às tantas, enfim, teve cobertura mediática até relevante, mas que talvez não tenha gerado indignação que justificava os resultados deste estudo. O estudo é da Fundação de José Neves e é liderada, na verdade, do ponto de vista executivo, por Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado da Inovação do governo de Passos Coelho. Faz todos os anos um estudo que é o estudo Estado da Nação, Educação
emprego e competitividade em Portugal. E quais foram as conclusões? Em 2022, o diferencial de salário de licenciados para não licenciados caiu para 27%. Portanto, era de 50% em 2021 e caiu para 27% em 2022. E, infelizmente, não podemos dizer que este diferencial ocorreu porque os mais baixos salários, ou os salários dos não licenciados, aumentaram muito. Também não foi isso. É que, de facto, houve uma perda de poder de compra e os salários quase pararam dos licenciados e dos trabalhadores com maiores graus académicos. Isto obviamente tem uma consequência que temos visto nos inquéritos ao emprego, que é a saída, eu diria, muito relevante em número, de licenciados, os mais qualificados. Portanto, nós andamos há vários anos a dizer e a escrever que temos a geração mais qualificada da nossa história. Infelizmente, e aparentemente, estamos a qualificá-los, estamos a formar, estamos a pagar, todos nós, em impostos, para criar uma rede de ensino consistente que dê essa capacidade de formação. Obviamente criam-se expectativas, obviamente muito legítimas de quem tem estes estudos para ter salários mais elevados. Chegam ao mercado de trabalho, não têm estes salários mais elevados, até veem quem não tem licenciatura a aproximar-se nos seus salários, e o que é que acontece? Obviamente saem, vão embora. E, portanto, a minha conclusão é que este país, que não era propriamente, já sabíamos, para os mais velhos, também parece que não é para os mais novos, infelizmente. Não, e as conclusões são exasperantes. Se isto não convoca, eu nem vou dizer o governo, quer dizer, fala-se em pacto de regime para fazer um aeroporto. Acho muito bem, mas podem fazer um pacto de regime para pensar nisto. Quer dizer, quando é evidente que estudar vale a pena, nem que seja começando pelo conhecimento e pelo pensamento, porque sem conhecimento, sem pensamento, sem ciência, sem educação, sem cultura, estamos só a formar um país de autómatos. Portanto, é evidente que faz sentido. Agora, quando aquilo que se diz quando se olha para estes números, até parece que nós não precisamos de licenciados. Nós estamos a precisar de professores e não estamos a formá-los em quantidade suficiente. Precisamos de muito mais médicos do que aqueles que estamos a formar. Precisamos de muitos engenheiros. E o que acontece aos engenheiros? Nós estamos a formá-los, mas depois não temos empregos ou salários suficientes para os reter. E, portanto, muitos deles saem. E o que nós vemos é que há uma exportação de mão de obra qualificada e uma importação de imigrantes, muitos deles são muito menos qualificados, para funções menos qualificadas do que aquelas que estamos a formar. Portanto, qual é a mensagem para quem tem hoje 20 anos? A mensagem repare, quando olhamos para os números, se estudarem, ou saem do país, ou a maioria deles não vai ter grandes salários. Não é só o prémio ser pequeno face àqueles que não têm licenciatura. Os salários à saída da universidade, em média, são baixos. A média salarial dos mais novos ainda é mais baixa do que a média salarial de todo o país. Estamos-lhes a dizer que não vão ter dinheiro para sair de casa dos pais. Portugal é o país, como sabemos, da Europa, onde os homens saem mais tarde de casa, tanto que já não são jovens quando saem, aos 30 e tal anos, que saem de casa dos pais. Portanto, a mensagem que se está a dar, ao contrário do que acontecia na nossa geração, por exemplo, na minha e na tua, António, que era de que estudar compensava não apenas por conhecimento, por valorização pessoal, mas era maneira de subir na vida, entre aspas. Estudar compensava. A mensagem que hoje passa é mobilidade social, não é? A mobilidade social do elevador está social. a desaparecer. Sim, está a desaparecer. Não, claramente. E quando olhamos para o ranking das escolas, estou a falar do ensino não superior, mas do ensino secundário, pelo contrário, à medida que há cada vez mais colégios privados cá em cima, também o que estamos a dizer é o contrário do elevador social, porque quem não tem dinheiro para as melhores escolas, que hoje, segundo este ranking, eu sei que os rankings são limitados, mas neste critério de avaliação, isso é o contrário do elevador social, porque aqueles que têm acesso, que neste caso é dinheiro, são aqueles que, à entrada das escolas, são aqueles que vão estar melhor preparados à saída das escolas. Portanto, a educação e o ensino superior, há um problema grave, como se vê, é um problema geracional, e lá está, acho muito bem que façam pactos pelos aeroportos e pelas pontes e pelas estradas, mas preferia que fizessem um pacto pela educação. Pedro, vamos à boa e má moeda desta semana. Qual é a tua boa moeda, Pedro?
Olha, Pedro Castro Almeida é a boa moeda desta semana, ele é o CEO do Santander Portugal e acabou de ser designado para presidente do Santander Europa. Ele vai acumular, continua como o CEO, presidente executivo do Santander Portugal. Vai, aliás, substituir outro português, António Simões, que estava nestas funções, mas agora alarga substancialmente o seu raio de ação e a sua responsabilidade a outras atividades, incluindo Santander Espanha, do Reino Unido, da Polónia, a que soma, além disso, Portugal. E isto é um reconhecimento do mérito e do trabalho que tem sido feito por ele em Portugal, desde logo, no Santander Portugal, e lá está, neste caso nem sou eu ou tu, António, que estamos a reconhecer isso, é a Casa-Mãe, é uma grande instituição financeira mundial, não apenas ibérica e nem apenas europeia, portanto é uma boa moeda e um reconhecimento no momento de responsabilidade. É interessante duas notas, enfim, às vezes, e nós discutimos muito isso na imprensa, não é? Às vezes não é muito óbvio e parece quase impossível um português ser presidente de um grupo espanhol, não é? Um grupo de base espanhol, afinal é possível, sim. Enfim, e no caso até é presidente do chamado Santander Europa, que tem aqueles mercados que tu definias. Mas o Santander é até um bom exemplo nesse sentido. Por exemplo, a diretora de Recursos Humanos Global do Santander também é portuguesa, chama-se Alexandra Brandão e vive em Portugal e obviamente tem responsabilidades até globais, não apenas na Europa. O que mostra que, enfim, nós conseguimos formar, e estes são bons exemplos, obviamente não são da nova geração, são a geração que está no ativo e em cargos de liderança, mas que tem capacidade e condições para ter responsabilidades internacionais ao mais alto nível. António, qual é a tua moeda? Uma moeda é mais, digamos, interna, se quiseres, doméstica. Fernanda de Almeida, Pinheiro, é a bastonária da Ordem dos Advogados e eu creio que está a prestar, nesta altura, eu diria, um mau serviço à classe. E porquê? Qual é o contexto? Está em mudança as ordens, os estatutos das ordens profissionais. Bem, o ponto não é tanto se há problemas ou não nestas mudanças, eu diria que há mais vantagens e virtudes do que alguns dos pontos que poderão ser considerados negativos, desde logo pelos próprios, neste caso pela Ordem dos Advogados. Percebe-se, enfim, quando se mexe em estatutos de ordens profissionais e de classes profissionais que nós sabemos que são corporativas, é evidente que já está no mercado, tende a reagir e a tentar proteger a sua posição. Enfim, eu diria que isso é razoável esperarmos isso. O que não me parece que seja razoável é esperarmos da bastonária uma espécie de, e a expressão não é minha, já vou dizer quem é, stopização da Ordem dos Advogados. Isto é, a expressão é de resto, José Miguel Judice, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, num comentário público recente, no seu comentário semanal na SIC Notícias, e eu acho que é uma feliz expressão para uma posição de força que a bastonária está a ameaçar levar à prática e que não é compatível com o estatuto de uma ordem profissional que tem, aliás, poderes públicos atribuídos pelo Estado, e não é um sindicato, não é o STOP, nem sequer a FENPROF, é uma ordem profissional. Ora, eu vou citar uma frase muito rapidamente: se for preciso parar a justiça, faloemos. Ora, nós esperaríamos isto do presidente, do líder do STOP na educação, ou até de Mário Nogueira da FENPROF. Não é expectável uma frase destas, uma ameaça destas da bastonária da Ordem dos Advogados. Obviamente tem toda a legitimidade para contestar, já fizeram uma carta para os decisores políticos, estão a promover discussão, estão a promover, isso está dentro do que me parece razoável para a afirmação e proteção profissional de uma classe. Passar disto para parar a justiça é passar disto da legalidade eventualmente até para a ilegalidade, tendo em conta a natureza jurídica da ordem, e portanto esta é a minha má moeda desta semana. Sim, e agora, muitas vezes as principais críticas feitas a miúdo às ordens é precisamente quando se transformam em sindicatos. Neste caso, ainda por cima, uma nova
postura de alguns sindicatos, uma postura menos aquilo que se costuma chamar representações inorgânicas, que através da radicalização da sua ação, mais do que pela É. mobilização de sindicalizados, consegue produzir um dano que abala, enfim, o normal equilíbrio entre instituições. Olha, e o mistério desta semana? O mistério sombra desta semana, afinal, quem é que vamos ter? O economista Mário Amorim Lopes, que já esteve até numa das nossas anteriores temporadas do Mistério das Finanças, e deixa-nos esta pergunta: deverá o Estado gerir empresas? Deverá o Estado gerir empresas? Pode parecer estranho, mas a ideia de Estado-nação tem apenas cerca de 400 anos. A ideia de que o Estado deve gerir empresas é ainda mais recente. Existe um racional económico para o Estado gerir uma empresa. A existência de um monopólio natural, por exemplo, no transporte de energia ou na infraestrutura aeroportuária, que são setores monopolísticos devido aos seus exorbitantes custos fixos. Ou então, se existirem falhas de mercado, zonas do interior pouco densificadas onde nenhum privado quer investir. Não por acaso, o Serviço Postal dos Estados Unidos foi a primeira empresa pública a ser criada em 1775, justamente porque nenhum privado o queria fazer. Mesmo nestes setores, e tendo em conta o historial de empresas públicas mal geridas, com estruturas de custos inviáveis e com rentabilidades negativas, ou seja, muito eficaz a destruir valor, a pergunta impõe-se: por que são as empresas públicas mal geridas? Serão os gestores públicos incompetentes? Um dos principais motivos é a existência, ou, neste caso, inexistência, de um importante incentivo, ou desincentivo. O desincentivo da falência. A falência obriga à racionalidade económica e à gestão prudente, obriga à melhoria da eficiência. Problema: as empresas do Estado têm acesso ao benevolente e costumeiro capital dos contribuintes. A falência é virtual, dificilmente material. Não há racional e não há distribuição criativa, só destruição. O outro problema tem que ver com a pressão e influência política a que uma empresa pública fica sujeita. Se dúvidas houvesse, pense na Caixa Geral de Depósitos sob a batuta de Sócrates e os negócios ruinosos em que se envolveu, ou agora a TAP, que serviu para pôr políticos assoberbados a brincarem aos aviões. Por fim, os gestores serão incompetentes? O caso da saúde e do Serviço Nacional de Saúde respondem: trabalham nos hospitais públicos pessoas com um raro sentido de missão e de dedicação e com elevadíssima competência. Qual é o problema? Então, são despachantes, não gestores. No fundo, não gerem, nem sequer administram, porque não têm instrumentos de gestão. Não podem contratar ou despedir, não podem reter o orçamento, não podem fazer despesa de capital. Investir. Gere-se através de despachos e a partir de Lisboa. Que empresa pode funcionar assim? Conclusão: o Estado que se dedica a fazer o que mais ninguém pode fazer por si: segurança, defesa, justiça, e já não é pouco, e fazê-lo bem, e deixa o resto para outras instituições recentes da humanidade que muito contribuíram para a sua prosperidade e que têm os incentivos certos. Na verdade, eu, Pedro, estou de acordo com o Mário Amorim Lopes, não tenho muito a acrescentar. O Estado, eu diria, não é inviável, né? E há gestores públicos bons e maus e gestores privados bons e maus. Os incentivos é que são diferentes e, portanto, o Estado deve gerir empresas públicas, enfim, em monopólios naturais ou quando de facto o mercado não responde e é preciso responder aos cidadãos para lhes prestar serviços que de outra forma não teriam. Creio que o Estado, tendo cumprido estas duas regras, deve deixar a gestão de empresas para o setor privado. Sim, eu anoto a expressão do desincentivo da falência nas empresas públicas, e nós vimos isto ao longo de anos e anos e anos e anos e anos. Repara, mesmo agora quando Pedro Nunes Santos falou de ser o único ministro que deixa a TAP e a CP com lucros, o caso da CP também é um caso que vale a pena revisitar-se, eventualmente Temos um dia destes noutro voltar a episódio. sim. Mas aquilo que aconteceu com a CP foi uma coisa relativamente simples, mas que nunca tinha sido feita. É um contrato de serviço público, uma limpeza de passivo e um contrato de serviço público que, no fundo, estabiliza receitas. E, portanto, claro que é muito mais fácil ter lucros quando isso existe do que ao contrário. E Mas tem que existir, repare, tem que existir. Tem que existir, claro. E tem que existir. Agora, ao longo de décadas, o que se viu em empresas como a CP foi precisamente o contrário disso. E havia a ausência do desincentivo
da falência, mas também a ausência do prémio pelo mérito, porque muitas vezes aqueles que foram premiados Também é verdade. na gestão das empresas não o eram por mérito, mas por outros, digamos, critérios de proximidade política, por exemplo, e isso ainda não está completamente erradicado. Aliás, não está nada erradicado, Não infelizmente, está das nada, empresas públicas. infelizmente. Como vimos em todo este processo, como percebemos em todo este processo, enfim, da TAP, por aproximação ou não, ou por casos diretos, enfim. Pedro, ficamos por aqui neste Mistério das Finanças. Até para a semana. Até para a semana. O mistério das finanças. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora! Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo.